Muito bem, no programa Negócios e Carreira de hoje com Marcelo Pepe, nós vamos falar sobre como dar referências comerciais e de ex-funcionários. Um assunto um tanto quanto delicado, não é, Marcelo? Tudo bem com você? Tudo bem, Cris. Muito delicado e que nós devemos, nesse momento, demonstrar a nossa rede de contatos. Marcelo, o que nós devemos responder quando alguém chega perto da gente e fala assim, eu queria pedir a referência de fulano de tal? Algo que nós temos que ser, dependendo até do grau de relacionamento que nós temos com a pessoa que nos pede referência, nós temos que ser assertivos. Nós temos que falar exatamente o que está acontecendo. Às vezes é um engano que muita gente comete quando vai receber um currículo de alguém e ali tem referências de antigos empregadores. Um cuidado que nós devemos ter, né, que muita gente acredita que é só para falar bem, é só para elogiar, porque acha que vai ficar bem com um ex-colaborador. Enquanto, na verdade, quando alguém nos pede uma referência, é porque precisa dela. Ninguém pede uma referência simplesmente para receber um elogio do outro lado. Então, por esse motivo, é que nós devemos ter o cuidado de falar de forma segura, sem, de forma nenhuma, queimar o filme do colaborador, é claro. A partir do momento que a gente pede uma referência, a gente quer saber mesmo da qualidade profissional da pessoa. Claro. É claro que o comportamento, o relacionamento conta, mas principalmente se ela é produtiva, se ela rende em determinada função. Exatamente, porque hoje em dia, né, a gente fala hoje em dia de rede social como se fosse uma novidade. Só que rede social sempre existiu. Sempre nós tomamos decisões baseadas em opinião das outras pessoas. E é nesse ponto que eu quero tocar. Quando alguém nos pede uma recomendação, é importante que você seja claro até em vários pontos, como você citou muito bem, Cris. Por exemplo, imagina que aquele colaborador sempre se atrasou, não foi pontual. Fale, olha, em relação à pontualidade, ele tem esse déficit, em relação a dispensas médicas, em relação a outros critérios que você possa levantar numa referência dada por telefone ou até por e-mail. Agora, sempre com muito cuidado, porque muita gente, às vezes, responde um e-mail pedindo referências e esse e-mail depois é enviado uma cópia para o seu ex-colaborador. Então, fale algo que você teria total tranquilidade de falar na frente daquele ex-colaborador. Não Sim. é para queimar o filme do indivíduo. Agora é o seguinte, você disse aí, existem colaboradores que têm problema com pontualidade, Isso. outros com a questão de trabalho, dispensas Às vezes qualidade médicas, né? técnica, né, também. Como é que sai de uma saia justa ao responder sobre um ex-funcionário literalmente ruim mesmo? Eu sempre recomendo que a pessoa cite os pontos fortes. Quais são os pontos fortes desse colaborador? Olha, por exemplo, já teve casos que me relataram de pessoas que pedem referência e o contratante vai e diz mais ou menos o seguinte, olha, eu preciso saber como era esse colaborador. E aí o ex-contratante, o ex-patrão, responde assim para ele, olha, eu só posso te dizer o seguinte, ele era pontual e ele nunca faltou ao trabalho. Não, mas em relação à capacidade técnica, ele é bom? Olha, o que eu tenho a dizer é que ele é pontual e que nunca faltou ao trabalho. Para bom claro, entendedor, né? Meia palavra basta. Com certeza, viu, Marcelo? Agora, Marcelo, que cuidados o profissional ele deve tomar ao incluir seus antigos empregos no currículo dele? Isso. É muito importante, claro, ser sincero. E antes mesmo dessa colocação sobre os cuidados que ele tem que incluir, eu acho muito importante lembrar o seguinte, quando você trabalha numa empresa, é muito importante que você não feche as portas, que você mantenha um relacionamento positivo. Muita gente acha que, ao pedir demissão ou ao ser demitido, ele deve escancarar. E tem gente que vai na rede social... Vai se indispor, né? Vai se indispor com o antigo patrão. É terrível isso, porque aí depois ele vai precisar das referências e acha que vai ficar tudo bem. Então, qual o cuidado que a pessoa tem que ter? Relatar realmente, e na entrevista ou na possibilidade que ele tenha, antes mesmo da pessoa consultar, ele falar, olha, nesta empresa eu tive problemas de relacionamento. Pronto, o novo contratante já vai estar avisado de que naquele contato ali provavelmente ele vai ouvir alguma coisa negativa acerca do comportamento do colaborador. Mas se você puder até ocultar relacionamentos comerciais, relacionamentos de trabalho, que tenham gerado esse dissabor no teu alguma polêmica, ambiente, é bom que você exclua até do seu currículo. Tente colocar ali os bons relacionamentos que você teve. Claro, se realmente é vital você dizer que trabalhou naquela determinada empresa por X anos, aí é claro que você vai ter que incluir. Mas o conselho que eu dei anteriormente é o que fica válido, Cris.
a gente tem que fazer um bom ambiente onde está trabalhando e sair deixando as portas abertas. Ser sempre sincero no currículo, você falou no Também. início, eu prestei atenção, né? Isso. O que fazer quando a gente recebe referências negativas de alguém? Quando você está na posição, quando você está na posição de um contratante e você recebe, olha, esse colaborador não é bom, etc. e tal, é sempre importante você avaliar essa referência que você recebeu, esta referência negativa, e verificar numa entrevista, sem abrir essa informação, porque se você recebeu a informação, pediu a informação com discrição, recebeu a informação com discrição, e você abre isso na frente do teu candidato, é muito arriscado, porque você pode criar um clima muito desagradável. Agora, recebeu uma referência negativa, converse com o colaborador, tente pescar, tente avaliar um pouquinho de como foi aquele relacionamento, como foi aquele trabalho, porque certamente você vai, talvez, enxergar um outro lado da situação. Agora, você diz no início, se alguém pede referência é porque realmente precisa dessas referências. Sinceridade em excesso é falta de educação? Pode causar algum transtorno? Assim? Isso aí é seríssimo, porque quando a gente vai falando tudo que pensa de uma outra pessoa, é ruim. Às vezes, aquela pessoa mesmo que está te ligando, se você não conhecê-la muito bem, se você não conhece muito bem aquele novo contratante que está te telefonando, muito cuidado, que pode até ser um amigo do ex-funcionário checando. E isso pode até mesmo dar um processo trabalhista, alguma coisa por calúnia ou difamação. É arriscadíssimo, Cris. Marcelo, para a gente encerrar o nosso bate-papo, você tem alguma dica de uma leitura interessante nesse sentido para os nossos ouvintes da CBN? Uma dica que eu tenho, que é o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Ele fala sobre comportamento, ele fala sobre como ser uma pessoa altamente eficaz nos negócios e na sua vida. É uma leitura muito recomendada, é do Instituto da Franklin Covey. É um livro muito bom, ele é para ser trabalhado, para ser lido durante várias semanas e para ser aplicado na prática. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Vale a pena a leitura, né, Marcelo? Vale. Olha, muito obrigada pela participação no Negócios e Carreira de hoje, viu? A gente se fala na semana que vem novamente, né? E um grande abraço ao ouvinte da Rádio CBN que nos escuta aqui.